Vamos ao debate. Eu vou começar agora com a Gabi. A atitude desses vereadores foi quebra de decoro, Gabi? Olha, eu acho que hoje não vai nem ter debate, né? Porque é difícil alguém não concordar aqui que foi realmente um caso de quebra de decoro. A gente entende que, né, pelo regulamento lá, pelo regimento da Câmara Municipal, eles em tese poderiam votar à distância, de forma remota, mas existe aí, né, qualquer pessoa, se você está em um ambiente de trabalho, né, ainda mais sendo a Casa Legislativa, representando o povo, né, daquele município, eles deveriam ter um mínimo de discrição. Olha, tá, tudo bem, estou de férias na praia, fui convocado para uma sessão extraordinária. Acontece, nossa, meu Deus, e agora? Como que a gente vai fazer? Não teve nenhuma previsão? Vai para algum lugar, sai, né? Abre mão daquele lazer momentaneamente. Você está no ambiente de trabalho, sai da praia, vai para algum lugar, uma parede branca no fundo, senta, faz a reunião, delibera, depois participa da sessão, depois volta lá para o seu lazer. Mas parece aquilo, o comportamento deles foi, além de antiético e imoral, foi de desrespeito com a população do município. E nesse sentido, tem todos os elementos para configurar a quebra de decoro, né? Eu sei que eles já estão sendo, né, passando por procedimentos éticos e disciplinares dentro dos seus próprios partidos, mas imagino que a Câmara vai ter que tomar alguma providência também com relação a eles de forma institucional. Não sei se vai ser multa, se vai ser suspensão, se vai ser cassação, mas alguma coisa tem que ser feita. Com o agravante de votarem o aumento do próprio salário naquela sessão, hein, Samanta? Não, eu concordo inteiramente com a Gabi. Eu não consigo ver talvez uma ilegalidade, porque estão protegidos pela votação remota, mas é um caso clássico de um ato imoral contra a probidade administrativa, né? Não é porque eles são vereadores que eles podem tudo. Vamos colocar a mesma cena em se tratando de um funcionário numa empresa privada, né? Claro que ele seria demitido. E por que no poder público isso também não ocorre, né? É um caso clássico de quebra de decoro parlamentar. Eles estão ali na praia, bebendo, né? Pouco se interessando sobre o que está sendo votado. E o tema ainda é votar o aumento do seu próprio salário. Eu acho que quando você entra para a carreira pública, o seu chefe é o cidadão, não é? É o povo que te coloca lá. E eles demonstraram total desdém. Eu acho que é um caso clássico, não é? De violação ao princípio da probidade e da moralidade, que deveria ensejar, sim, um procedimento na Câmara de Vereadores por quebra de decoro parlamentar. Eu acho que isso é indiscutível. Eu não sei se no caso do Ministério Público caberia essa indenização por um dano moral coletivo. Eu acho que juridicamente isso talvez seja temerário. Agora, concordo com a Gabi, do ponto de vista político é irretocável. Precisa haver um processo, né, dentro da casa a qual ele pertence, porque é um caso clássico, eu diria até, de deboche com o cidadão, até porque o salário deles não é irrisório, né? Muito bem, vou passar aqui para o Tardelli, que estava todo largadão aqui ainda agora, assim, ó. Eu fico pensando que eles estavam na praia, acharam que o preço da caipirinha estava inflacionado, resolveram aumentar o próprio salário, né? Nós temos visto várias situações assim, por exemplo, nas sustentações perante os tribunais superiores, né? Eu me lembro de uma especificamente em que o advogado sustentou deitado numa rede tomando uma caninha. Olha que coisa mais deliciosa assim, sabe? Os ministros ficaram perplexos diante da situação, né? Porque não há, olha, é proibido sustentar na rede. Porque nós não vivemos esse momento ainda. Ele fez a sustentação do caso da rede. Da rede, tomando uma caninha. Eu lembro disso. Chamou de excelência amiga, tinha tomado 2 caninhas, já estava todo mundo íntimo da história. Tardelli, pelo amor de Deus. É muito interessante. É verdade, viu? Isso aí viralizou faz pouco tempo. É muito interessante essa perda de recato da função pública que se ocupa diante, basta eu estar lá. Eles estavam na praia, né? Imagina o cara tá tomando uma caipirinha na praia, votando o aumento dele, votando questões do município, né? Há uma promiscuidade nesse sentido aí que eu acho que não dá para pedir indenização por danos morais. Eu não vejo danos, mas politicamente é no mínimo singular e curioso. Tem aquela tela de fundo, né, que você pode colocar, né? Eu podia ter colocado pelo menos uma tela de fundo para tentar disfarçar. Antes da caipirinha, se é possível. Depois da primeira caipirinha, assim, a tela de fundo é essa aqui, essa praia maravilhosa. Eles estão em Camboriú, no Balneário Camboriú, que coisa linda. Eu me lembro que outro dia tive uma crise de riso, já faz tempo, falando de um advogado que não conseguia tirar um filtro de gatinho
do rosto e ele tentava fazer a defesa dele, mas o filtro era de gatinho. Então, assim, isso acontece. Mas, enfim, a gente está caindo aqui para... Como se diria no Rio de Janeiro, zoação, mas o assunto é muito sério, né? O Poit não está rindo de nada, porque o assunto é muito sério. O Poit, pode até não ser ilegal, mas totalmente imoral, né? Totalmente imoral, Lu. Inclusive, os advogados deles falam, olha, os casos que poderiam ter uma indenização, somente casos repugnantes e significativos. Quer coisa mais repugnante que isso? Gente, vamos situar um pouco mais de detalhe. A gente está falando de Jataizinho, município de 12, 13 mil habitantes, interior do Paraná, perto já de Santa Catarina, mas lá para o interior, para cima, longe do litoral. Aonde, ó, puxei aquilo, tem 9 vereadores. Esses senhores aí, que é o Bruno e o Antônio, ganhavam já R$ 5.100. 9 com eles, Poit? 9 com eles, os 2 mais 7. Subiram o salário deles para R$ 5.470. Esse valor no município de 12 mil habitantes, onde tem uma população rural ainda, é muito dinheiro perto da população. Digo mais, eles estavam na praia de Balneário Camboriú, uma das praias, diga-se de passagem, mais bonitas, badaladas e até caras do Brasil, numa segunda-feira. Segundou para os 2 vereadores de Jataizinho. E digo mais, porque eu fui atrás de tão indignado que eu fiquei. Pesquisei, 2.000 pessoas de Jataizinho nem esgoto tem. 1.000 pessoas de Jataizinho nem água encanada tem. A cidade não tem o mínimo de uma política de saneamento, não tem nada para 2 vereadores fazerem esse pouco caso. Então eu digo para os senhores advogados da defesa, do Bruno e do Antônio, se não tem algo mais repugnante que essa atitude que eles fizeram, eu não sei o que quer dizer essa palavra. Para mim tem que ser processo em cima deles e sim, danos morais contra cada um dos 12 mil habitantes que foram desrespeitados da cidade de Jataizinho, no Paraná. Ô, Poit, eu vou aproveitar esse teu momento de indignação e eu queria estender isso para a questão federal. Porque muitas vezes a gente vê que os nossos políticos na segunda-feira não estão lá e na sexta-feira também não estão. A versão oficial estamos visitando as bases, é isso? Trabalhando nas bases. Trabalhando nas bases. Aliás, Lu, vale de passagem, foi contado o caso do gatinho aqui, que eu lembro também. Esse outro caso do rapaz lá na rede, tomando uma. Agora, o que teve de coisa que aconteceu nessas reuniões virtuais é que tem umas que não dá nem pra gente falar online aqui, que todo mundo viu. Sabe? Cenas de nudez, cenas de, assim, um troço horrível. Eu me lembrei de algumas agora. Pois viralizaram. E isso teve com político, empresas também, com o judiciário, com juiz, juíza, tudo. Um rolo, uma falta de respeito. Sabe aquela música, né? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? E eu citei aqui a mesma coisa do Michael Phelps, que o que você faz quando ninguém te vê fazendo é o que vai te levar para a luz. A hora que abriu essas redes, nossa senhora, como é que lidam com tanto desrespeito em relação à população? E em Brasília, Lu, desculpa, não é diferente. Eu voltei de lá, fui para o Fórum de Microcrédito, voltei. Aí sabe, foi a primeira vez que eu fui lá depois que acabou meu mandato. Aí eu conversei com algumas pessoas de microcrédito, né? Pessoas, histórias fantásticas. A Najara Black, que eu já falei aqui da Moda Preta, da N Black, lá da Bahia, tudo. Cada situação. Sabe, a presidente da CUFA, Central Única das Favelas da Paraíba, Lu. E a hora que eu vejo a situação... São Paulo tem problema, mas a situação do Nordestão para dentro ali e o jeito que os deputados de lá, não só de lá, mas do Brasil inteiro, trata, sabe, com o dinheiro público, é de ficar indignado, Lu. Então, essa situação não é só em Jataizinho, é no Paraná inteiro, todos os estados e a nível federal também. Então, tem que trazer elas aqui um dia, Lu. Vamos trazer. Convidadas. Vamos trazer. Vai ser legal, faço a ponte na hora, Lu. A gente tem, como vocês não estão aqui, aquela que puxou a orelha ao vivo, como vocês não estão aqui todos os dias, mentira, gente, a gente tem uma escala aqui, falar para o nosso público. E a gente tem a oportunidade de trazer vários convidados, com o risco de vocês acabarem ficando fora desse jornal. Mentira também, tá? Ó, chamada aqui. Olha a ameaça, é tudo.